Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Verbena Pires, eu sou psicanalista, sou especialista em transtornos de personalidade, em especial narcisistas, psicopatas, borderlines e histriônicos, entre outras especializações e formações. Vou dando uma passada aqui, gente, no canal, porque eu cheguei faz pouco tempo de uma palestra e eu precisava, tinha que gravar esse vídeo a pedidos, né? Como eu havia falado antes, que ia trazer casos de pacientes meus aqui para o canal, né? Então, vou falar algo bem pontual sobre esse caso. É o caso de três irmãos, né? Duas garotas e um rapaz, em que há uma perseguição, né, de um casal de irmãos com essa irmã, com uma irmã, né? São irmãos narcisistas, né? São irmãos que têm traços narcisistas e traços psicopatas muito acentuados, que desde a infância ali, pelo que a paciente trouxe, né? Tem casos muito parecidos com esse, muitos, que parece até que são idênticos, né? Que no caso, o pai fez uma preferência, né? Por uma das filhas, certo, pessoal? E hoje, né, eles são adultos, mas existe essa perseguição desse casal de irmãos com essa irmã, né? Existe apenas um filho homem, né, um filho do sexo masculino, em que a mãe era apaixonada por esse filho, tinha muito carinho por ele, né? Tem, aliás, muito carinho por ele, né? Através dessa história, ela tem muito carinho por ele. É o filho amado, é o filho mais amado dela, né? E uma das irmãs é a filha mais amada desse pai, né? Os pais estão vivos ainda. E o que que acontece? O que foi que aconteceu, né, nesse caso? Ah, esses dois irmãos, eles são mais unidos, né? São mais unidos. E a irmã é como se existisse um apartheid, digamos assim, né? Uma separação. São dois irmãos para cá e a irmã para o outro lado, né? Para o lado do pai, né? A questão que o pai dava mais preferência a essa filha, certo? E chegou a um ponto em que a essa outra irmã, né, que é natural a mãe, ela ter como falo o filho homem, né? Como falo dela, o filho homem. A mãe, no caso, quando se casa com o pai, né? O pai, o marido, se torna o falo dela, né? Isso dentro da teoria psicanalítica. Mas a partir do momento em que ela gera um filho, um bebê do sexo masculino, esse bebê vai passar a ser o falo dela, né? Então, ela trata esse filho com todo carinho, com todo amor, é o filho predileto dessa mãe, né? E
é, então, devido à relação da mãe com o pai, né, que há muitos conflitos entre a mãe e esse pai e vice-versa, então esse filho ele passa a se identificar com a mãe, né. Essa outra filha, que é muito unida com esse irmão, ela fica meio que numa posição desfavorável dentro dessa família, porque a mãe tem preferência por esse filho, o pai tem preferência por uma outra filha. E essa terceira filha, ela fica numa posição de invisibilidade dentro dessa relação, dessa relação familiar, né? E desde de criança ali vai se formando uma certa rivalidade, né, desses dois irmãos com essa irmã, por conta da falta do amor do pai, né? É, e essa filha, que é predileta do pai, né, ela possui ali, de certa forma, o seu falo desde muito cedo, que é o pai, né? Desde muito cedo, que é o seu objeto de poder, né? Então, o pai sempre foi muito carinhoso com ela, nesse caso, né, nesse caso dessa família, né? O pai sempre muito carinhoso com essa filha, né? Sempre muito solícito para essa filha. E essa família vai crescendo nesse formato e a rivalidade vai se acirrando cada vez mais. Só que essa filha, né, que é mais apegada ao pai, ela é uma criança e é a criança mais nova, é a filha mais nova desse casal, coincidência ou não com outros casos que eu tenho, né? Ela vai crescendo dentro desse ambiente sem perceber o que realmente acontecia. Com o passar do tempo, foram se tornando adolescentes, né? Foram se tornando adultos, mas essa não percebia o que realmente acontecia. Como não havia uma outra referência familiar, então ela achava isso tudo muito aparentemente normal, em que ao mesmo tempo ela passou a observar outras famílias fora a dela e ela sentiu que havia algo de errado nisso, né? Nessa relação familiar. E para resumir, chegou um ponto na fase adulta em que essa rivalidade se acirrou, né, completamente, e os dois irmãos mais velhos passavam a passaram, na realidade, desde a infância, adolescência ali, até a fase adulta, a isolar essa outra irmã de decisões dentro da família, de, de, de diversas coisas, né, que se acontecia dentro dessa família. Começaram a haver muitos segredos e tudo mais. E aí chegou a um ponto em que os dois, de certa forma, sempre perseguiram essa irmã mais nova. E chegou a um ponto
em que a perseguição ficou tão acirrada, tão insuportável, que eles começaram a sabotar essa irmã de diversas maneiras, de diversas maneiras, em que atrapalhou diversas vezes a vida dessa irmã de se desenvolver, dela ter a própria vida, em que esses dois irmãos não admitiam que ela tivesse a própria vida, né? É, E aí o que que acontece, né? O que que acontece? Virou uma verdadeira obsessão por essa irmã mais nova, né? Isso gerou uma verdadeira obsessão por essa irmã mais nova. Então eles cresceram com ódio do pai, né? Esses dois irmãos cresceram com ódio do pai e passaram a ver o pai, porque o pai tinha preferência por essa outra irmã, passaram a ver essa irmã como a figura do pai, né? E aí passaram a odiar essa irmã e inventaram muitas mentiras, inventaram muitas histórias para que toda a família se afastasse dessa irmã mais nova para que ela ficasse completamente isolada de todos. Isso é uma dinâmica extremamente narcisista e psicopata, né? E aí, o que que acontece no interior dessas duas pessoas? Né? Além de terem caráter duvidoso, porque são pessoas que enganam, são pessoas que mentem, são mentirosos patológicos, são pessoas que gostam de fazer dos outros marionete, né? E essa irmã já havia percebido isso há muito tempo. E no interior deles, o que que acontece? O filho, esse filho homem, se identificou com a mãe, né? Ele não conseguiu, esse filho, ele não conseguiu ter uma identificação com o pai, passou a se identificar com a mãe, né? Se identificando com a mãe, o que é que ele vai desejar ter como par afetivo em sua vida lá no seu inconsciente? Bom, se a minha mamãe gosta do meu papai que é homem, eu também vou gostar, né? Essa irmã, que era a irmã invisível, né? Que por conta dessa invisibilidade, ela como um mecanismo de defesa, porque todos nós temos vários mecanismos de defesa, né? Todos nós, qualquer ser humano, só que a gente vai, cada pessoa usa certos tipos de mecanismo de defesa. Um exemplo aqui, a projeção, né? Um exemplo de mecanismo de defesa é a compulsão alimentar, né? É um mecanismo de defesa, certo? E essa irmã, como ela não tinha uma segurança lá no inconsciente dela, ela não tinha uma segurança, porque no inconsciente, o inconsciente dela dizia assim: bom, meu irmão já tem minha mãe, minha irmã já tem meu pai, e eu fico aonde? Então, qual é o mecanismo que eu vou utilizar, né? Eu vou projetar tudo que é meu nos meus irmãos,
mas eu vou precisar buscar um aliado para isso, né? E quem foi, né, que essa irmã foi buscar? O irmão, porque ela precisava de um falo também, né, para isso. E como a outra irmã era o amor do pai, então foi algo que se encaixou perfeitamente, né? Então, muito inconscientemente ou conscientemente, vamos destruir essa irmã. Vamos fazer o inferno na vida dessa irmã. Vamos inventar mentiras, vamos inventar histórias, vamos dizer que ela é louca, vamos dizer que ela é doente mental, ou vamos internar essa irmã, vamos isolá-la da família. Então, eles usaram todo tipo de mau caratismo para isso, né? E essa irmã invisível, né? Ela, como gostaria de ter sido amada pelo pai e não foi, ela se rebelou contra o pai e, muito inconscientemente, ela imagina ser o falo, ser um falo para disputar com o pai. Olha só que conflituoso. Para disputar com o pai o espaço dela de homem dentro de casa. Ou seja, quem manda na sou eu, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. E aí o que acontece? Eu vi fotos, né, dessa irmã dessa minha paciente. Ela se veste como um homem, né? Ela se veste como um homem, corta cabelo como um homem, né? E como eu tive que vestir uma capa de homem para enfrentar meu pai, no fundo, no fundo, no fundo, no meu inconsciente, talvez ela nem saiba disso, eu vou gostar, na verdade, é de mulher, né? Mas, gente, não há nada de mal nisso. Não há nada de mal nisso, né? Mas é assim que acontece a questão da homossexualidade, né? É através do meio. Então, essa irmã, para poder ela triunfar dentro dessa família e querer se tornar maior do que todos dessa família, maior do que o irmão, maior do que a mãe, maior do que o pai, maior do que essa irmã, ela é capaz de qualquer coisa, né? Ela é capaz de fazer ameaças, ela é capaz de manipular muito sutilmente as pessoas, né? De mentir, de manipular situações, de roubar até documentos da outra irmã, de tirar coisas da outra irmã, né? E virou o quê? Uma obsessão desses dois irmãos por essa irmã mais nova. E eles não querem de jeito nenhum que ela saia dessa posição familiar, que é, na verdade, a única saudável. Aliás, a mais saudável que tem dentro dessa família.
Porque os irmãos são extremamente doentios. Tem uma relação muito doentia com essa irmã mais nova. Essa irmã mais nova, ela está vivendo a vida dela. Ela está crescendo e ela quer crescer cada vez mais. Crescer não só psicologicamente, porque ela foi impedida disso diversas vezes, como profissionalmente. E ela está conseguindo isso, né? Enquanto um deles paralisou no tempo, mas os dois possuem a mesma dinâmica de enganar, de mentir, de tirar o que é do outro. E não buscam tratamento. E esses dois jovens, eles têm uma dependência emocional tão intrínseca deles com essa irmã mais nova que eles não podem perder ela de vista. Eles não podem perder ela de vista. E, na verdade, ela tem. Então, assim, parece que é o contrário. Eles deixam transparecer, talvez, que é o contrário. Mas essa irmã já se desapegou disso, deles dois, há muito tempo. Mas, além dessa doença, dessa relação doentia que eles têm com ela, é uma obsessão que eles têm com ela, ao mesmo tempo vem o sadismo, vem as induções a erros, a indução a suicídio, abusos psicológicos intensos, desejam roubar a sua vida, roubar a sua família, porque eles são incapazes, e roubar dinheiro também. Porque eles são incapazes de sair lá da fase oral, entrando ali para a fase do narcisismo primário. Eles ainda estão lá. Crianças. Ai, que tem que fazer do meu jeito. Ai, que tem que eu que mando nessa situação. Ai, eu quero isso que não é meu, eu quero para mim, porque senão eu vou chorar, bater a cabeça na parede, né? Então, se você que está me assistindo agora tem uma família assim, ou se você que está me assistindo agora se identifica com esses dois personagens, gente, vão buscar tratamento. Vão buscar tratamento para vocês se curarem, para vocês saírem dessa fase da infância e crescerem mentalmente. Porque podem progredir em uma certa área da vida, mas mentalmente tá lá na infância. Tá lá na área ali do narcisismo primário. Que acha que o mundo gira em torno de si. O planeta tem mais de quê, meu Deus? De 7, 8 bilhões de pessoas. Olha quantas galáxias existem.
Vá fazer o seu sem olhar para a grama do outro, né? Vão buscar pelo seu sem precisar tirar do outro. Isso é inveja. Admirar, sim, tudo bem, é ótimo. Servir de espelho a alguém, que massa, muito bom. Mas deixar a inveja consumir ao ponto de tirar o que é do outro. Mas é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Divulguem o vídeo, se inscrevam no meu canal, dê um like e compartilha com os amigos e com a família. Um beijo.